Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cris e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre os temas. O tema que eu trouxe hoje é sobre ética acadêmica. Eu estou pensando em ética no sentido dos textos escritos, especialmente o texto escrito em ambiente acadêmico, em ambiente de universidade, de pós-graduação, né, que é o caso. Os meus estudantes escrevem textos que primeiramente eu leio, depois os orientadores, possivelmente no futuro esses textos serão publicados, e eu sempre converso muito com eles e corrijo, marco nos textos com os comentários, perguntando quem escreveu aquele parágrafo, de onde vieram aquelas ideias. Ou eu peço, eu escrevo entre parênteses, autor, autora, data. E aí eles às vezes não entendem a pergunta, eles dizem para mim assim, mas fui eu que escrevi. Sim, eu sei que foi você que escreveu, né? Todos eles escrevem os textos com excelentes ideias, com as suas palavras. Eles já viram a aula de paráfrase, nós já fizemos juntas as atividades de paráfrase. Já expliquei sobre plágio, expliquei sobre ética acadêmica, mas na prática é outra história, né? Na prática é um pouquinho mais complicado, né? É complicado eles perceberem essa questão da citação indireta, de mencionar esse autor, essa autora, né? Porque eles me dizem, não, mas fui eu que escrevi. Sim, eu sei, né? Eles escrevem os textos, escrevem muito bem, só que eles não criaram aquelas ideias. Aquelas ideias foram inspiradas em alguém, eles leram em algum lugar, eles ouviram em algum lugar. Claro que é possível que eles tenham ideias inéditas, é possível, mas já faz muito tempo que se diz que não há nada novo sob o sol, né? Uma expressão latina que eu gosto muito. E não é no sentido que as pessoas não criam coisas novas, tá? Não é nada disso. É na questão da originalidade de fato, né? Porque a gente pode ter ideias inéditas quando a gente junta dois fatores diferentes, quando a gente analisa sobre outro ponto de vista, quando a gente traz outros autores, enfim. Mas o ponto que eu quero tratar de ética acadêmica nos textos é que muitas vezes as pessoas desenvolvem um parágrafo inteiro e não citam ninguém. Por exemplo, se a pessoa fala em educação libertadora, não foi ela que criou esse conceito. É um conceito freiriano, é um conceito de Paulo Freire. Aparece em diversos livros. Então, é uma questão ética de colocar educação libertadora, Freire, 1996, por exemplo. Que essa ideia veio de lá, não é um conceito criado por nós. Ou a pessoa escreve no texto sobre inclusão. Inclusão na perspectiva de quem? Tem vários autores, várias autoras que falam sobre inclusão. Inclusão não é só sobre pessoas com PCD. Existe uma perspectiva de inclusão mais ampla, por exemplo, a formação em leitura e em literacia para a formação cidadã é uma forma de inclusão também. Ensinar alguém a ler e compreender é inclusivo também. Não é só nessa perspectiva de deficiência que a gente pensa em inclusão. Então, quando eu vejo num texto um conceito, uma ideia, sem um autor data, eu sempre pergunto quem é o autor data, de onde você tirou essa ideia. Mesmo que você tenha escrito com as suas palavras, você teve essa ideia de algum lugar, entende? Essa é a questão ética, é a questão do bom senso, né? Falta muito bom senso hoje em dia, falta muita interpretação de texto hoje em dia. Mas, como os meus estudantes estão no mestrado, né, esse grupo de estudantes que eu estou trabalhando agora no ano de 2020, que eu conto num vídeo porque eu comecei esse canal, foi justamente por causa deles. E como eles já estão no mestrado, eles têm que entender que eles não criaram esses conceitos, eles não podem falar, por exemplo, de teorias marxistas, precisa colocar pelo menos uma obra de Marx que fale sobre isso. Eu não posso falar sobre algo que eu não li, certo? Muito menos um texto acadêmico, dentro de um mestrado acadêmico. Então, sempre que eu pergunto quem escreveu, eu sei que foi você que escreveu, mas foi sempre a partir de alguém. Tudo isso aqui que eu estou dizendo agora
é fruto de uma construção de anos. Se eu fosse elaborar isso num texto escrito, ele ia estar cheio de referências. Inclusive, normalmente, na descrição dos vídeos eu deixo referências, né, para quem quiser ler sobre o assunto, quiser se inteirar sobre o assunto, porque o vídeo é um grande resumo, é um grande apanhado, né, e é um texto oral, que normalmente não vai com as referências assim nesse formato. E no texto escrito ele tem esse formato, a gente tem que fazer as referências, tem que fazer a menção. E quando eu falo em citação indireta, às vezes só colocar autor, data e colocar lá na lista de referências já resolve. Não precisa trazer uma citação direta, não precisa criar uma paráfrase, não precisa transcrever um trecho. Basta apenas mencionar. Por exemplo, educação libertadora, Freire. Ideias marxistas, Marx, obviamente. Né? E quaisquer conceitos. Eu falo de inclusão a partir de fulano, beltrano, ciclano. Entende? É um texto que, para quem não está acostumado com texto acadêmico, ele parece um pouco poluído visualmente, porque é cheio de parênteses. Né? Mas quanto mais parênteses eu mostro ali, de textos que eu li, que eu analisei, mais leitura eu mostro, mais apropriação teórica eu mostro. E isso é fundamental, porque nós somos constituídos de textos, de leituras. Nós nos constituímos e somos constituídos por elas. E isso é uma ideia da dialogia de Bakhtin. Então a gente sempre traz outras pessoas. Nós não inventamos esses conceitos. Então todas as ideias e conceitos que aparecerem nos textos devem ter a sua autoria mencionada. É uma questão de ética, ética acadêmica. Agradeço por terem assistido o vídeo e espero ter contribuído com a educação de vocês.